Boa noite, hoje é dia 24 de novembro de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, São Paulo. Estou regravando essa aula, pois devido a um problema técnico que nós tivemos na aula, a aula que foi dada ao vivo na sala de aula não ficou registrado. Então eu vou regravar sem a participação dos meus alunos, porém a aula espero eu que seja satisfatória para quem está assistindo pelo YouTube. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 3 do 8º ano. Situação Aprendizagem 4, hoje nós damos início com a parte 1. O material é fornecido aos meus alunos e elaborado e entregue à escola pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você não assistiu às aulas anteriores e porém deseja assistir, procura aí na descrição desse vídeo, tem na primeira linha o link da playlist onde está todas as aulas organizadas. Vamos dar início então? Se inscreva no nosso canal youtube.com/Ricardo Henke, se você ainda não for inscrito, e também deixe os comentários aí na parte de comentários do YouTube, dizendo de qual cidade você é, se está gostando das nossas aulas, qual é o seu nome, para a gente mandar um salve aqui para vocês nas aulas futuras, tá bom? Vamos lá? Página 90 fala sobre o que é que nós vamos aprender na situação aprendizagem 4. Lá fala assim: aplicaremos os conceitos de bissetriz e mediatriz para resolver problemas do dia a dia na situação aprendizagem 4. Como o nosso tempo estava curto, a gente só viu um início aqui. Eu vou explicar aqui melhor. A habilidade que nós vamos estudar, a habilidade EF08MA17, que é conhecer e aplicar os conceitos de mediatriz e bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. Objetos de conhecimento, mediatriz e bissetriz como lugares geométricos, construção de problemas. A aula sobre mediatriz e bissetriz nós deixamos para dar início na sexta-feira. Hoje foi a aula para fazer uma introdução, relembrar os conceitos dos ângulos. Então vamos lá. Página 100, atividade 1. Leitura para conhecer os ângulos. Então nós vamos rever, porque nós já vimos isso em sala de aula. Tanto que na hora da aula ao vivo, os alunos que acompanhavam as aulas de maneira remota, na época da pandemia, falaram que lembravam que já tinham visto isso aqui. Então, vamos lá. Os ângulos são formados por duas semirretas que têm a mesma origem e são encontrados em muitos lugares, como, por exemplo, na quina de uma mesa, na abertura dos nossos braços, nas portas e janelas, na capa dos cadernos e etc. Esses ângulos são classificados de acordo com as suas medidas, conforme definições abaixo. Então aqui está sobre o ângulo reto. O que é o ângulo reto? Então quando você traça duas retas ou duas semirretas, né? Que é aquela reta que não tem o final, ela continua, né? Se precisar, ela continua. E ela forma esse formatinho aqui, ó, esse quadradinho com uma bolinha. Eu lembro que o João Pedro falou bem assim para mim: eu achava que era enfeite, professor. Por quê? Ele foi fazer a prova sem ter assistido às aulas remotas. Depois ele, colocando a apostila em dia, ele aprendeu que esse símbolo aqui representa o quê? 90 graus. E todo ângulo que é de 90 graus, ele recebe o nome de ângulo reto, tá? Ângulo reto. E o ângulo entre 0 graus e 90 graus é chamado de ângulo agudo, tá? Eu expliquei hoje para meus alunos que se você virar a cabeça assim, ou virar isso daqui, ele vai ficar mais ou menos assim, né? Ele não ficou mais ou menos do jeito que está ali, certo? Eu fiz isso quando eu tinha a idade dos meus alunos para memorizar. O ângulo agudo, ele é mais fechadinho e ele forma aparentemente que letra A? A de agudo.
foi o que me ajudou a lembrar o que era um agudo. Mas olhando eu sabia que era ângulo agudo. Agora se perguntar para mim, qual ângulo, que tipo é a classificação do ângulo de 37 graus? Eu sei que o 37 é maior do que 0 e menor que 90. Presta atenção, ele não pode ser nem 0 nem 90. Ele tem que estar entre. Então ele tem que ser maior do que o 0 e menor que o 90. Se eu fosse usar como vírgula, ficaria 0,001, por exemplo. É um pouquinho mais que o 0, então ele é agudo. E 89,9999, por exemplo, ele é agudo. A partir do momento que ele virou 90, ele não mais é reto. Ele não é mais agudo, ele é chamado de reto. E se ele virar 0, nós já vamos estudar. Quando ele virar 0, a gente vai estudar o nome. Então, o ângulo menor do que 90 e maior que 0 é chamado de ângulo agudo. E o ângulo que está entre, ou seja, ele é maior do que 90 graus, né, e menor do que 180 graus. Ele está entre o 90 e 180 graus. Ele é um ângulo mais abertão e ele é chamado de ângulo obtuso. Para mim, para eu lembrar, eu imaginava eu tentando fazer a letra O. O do que? O de obtuso, tá bom? Isso aí são coisas que eu inventei na minha cabeça para eu não esquecer esses nomes. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo mais fechadinho, maior do que 0 e menor que 90, agudo. Ângulo maior do que 90 e menor do que 180, ângulo obtuso. E quando ele chega no ângulo de 180 graus, o nome que ele recebe é ângulo raso. Ah, professor, não fez sentido para mim, né? Eu achava que esse ângulo era o reto, porque ele está reto. Não, o ângulo reto é 90 graus. Ângulo raso, na minha infância, para eu poder memorizar, eu imaginava assim. Aqui não é um ângulo de 90 graus? Se eu for tentar pôr água aqui, ele vai ficar fundo e vai afogar a pessoa que está aqui dentro, certo? Aqui o ângulo agudo, que era mais fechadinho, também se tiver uma pessoa aqui, a hora que começa a encher de água, a água sobe até aqui em cima, mata afogada a pessoa. Aqui também, se você coloca aqui uma pessoa aqui, ângulo obtuso, aberto, e começa a encher de água, morre afogado aqui. Então na minha cabeça, quando eu era criança, eu imaginava que assim, aqui tem uma pessoa, vou encher de água, a água nunca que vai encher, porque ele não tem paredes para segurar a água, então a água vai ficar sempre rasa, não tem como matar ninguém afogado. Então o ângulo raso foi um jeito que eu inventei na minha cabeça para eu memorizar que o ângulo raso é um ângulo abertão assim, de 180 graus. E esse ângulo de uma volta é quando você tem dois segmentos e ele está em cima um do outro. Então ele tem duas possibilidades, ou ele dá uma volta inteiro em cima dele mesmo, que é o ângulo de uma volta, que é de 360 graus, ou ele não tem ângulo algum, você não consegue fazer o ângulo. Aí o ângulo é de 0 graus, ou seja, ângulo nulo. Esses são os nomes das classificações dos ângulos, tá? E aí, no final da nossa aula, né, porque não deu tempo de dar continuidade, eu fiz o pedido que meus alunos continuem tentando fazer o exercício da página 100, que seria esse daqui, ó. Quando estudamos ângulos, também temos conhecimentos de algumas definições importantes, como segmento de reta, semi-reta, ângulos congruentes, ponto médio, entre outros. E aí vem essa parte, tá? Então, peço a mesma coisa para vocês que estão fazendo pelo YouTube. Quem está acompanhando em aula em tempo real, tente resolver essas próximas atividades para sexta-feira a gente fazer a correção. Tudo bem? Meu muito obrigado. Até a próxima. Se gostou da aula, curta, comente e se inscreva no canal. Até a próxima. Abraço.